Não, ele está vendo. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Boa noite aos amigos que estão no Zoom ou no YouTube e a todos os companheiros que estão aqui presentes no salão. Nós separamos o livro Episódios Diários, que é uma psicografia de nosso querido Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. É o capítulo 40, chamado Alegria e Ação. Diz assim, nossa querida mentora: a alegria espontânea que decorre de uma conduta digna é geradora de saúde e bem-estar. O homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis, dando-lhes cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer empresa. A alegria, desse modo, resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na Terra. Oportunidade superior de ascensão pode ser considerada uma bênção de alto porte, que somente uma conduta jubilosa e reconhecida pode exteriorizar como forma de gratidão. Vamos então orar, meus amigos. Jesus, nosso mestre amado, amigo incondicional de todas as horas, aqui estamos, Senhor, com muita alegria e sentindo uma imensa gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos e rogamos bênçãos para a nossa reunião, para que seja realmente um oásis de benefícios para todos aqueles que estão necessitando desse amparo. Pedimos-te, Jesus amigo, que nos abençoe a todos, em especial nossa querida amiga Thelma, que fará o estudo da noite de hoje. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Então, queridos amigos e amigas, mais uma vez, contamos com a presença da nossa companheira Thelma Cerqueira, da nossa Casa Co-Irmã, Centro Espírita Jorge Niemeyer, aqui na Barão de Cotegipe, bem pertinho. E vamos passar, então, para a nossa Thelma, que fará o estudo de hoje, que é baseado numa página do livro Fonte Viva, chamada O Justo Remédio. Vamos ouvi-la com todo carinho e atenção. Ficar em pé, porque falar sentado, né? Bom, queridos amigos, não precisamos de repetir, né? Que é sempre uma alegria nós estarmos retornando à nossa casa querida, essa casa que nós já aurimos tantas bênçãos através, né? E temos aqui muitos corações amigos que fazem parte dos laços afetivos, né? Então, até me emocionei agora. Então, é sobre essas bênçãos que Ângela pediu, né? A espiritualidade, que nós rogamos também a atenção, mas a intuição, né? Também dos amigos espirituais para nós discorrermos nesse tema, que aparentemente é um tema simples, né? Não é um tema científico, é um tema que vem dizer das nossas dificuldades, né? Que é o justo remédio. Que remédio será esse, né? Que Emmanuel vem nos mostrando. E ele começa, e como a Ângela falou, ele está no Fonte Viva, lição 138.
E Emmanuel vai começar a sua análise, né, desse versículo que está no primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, onde Paulo diz assim: quanto à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Então, essa carta de Paulo é um capítulo pequeno, ele vem assim. Aliás, a carta aos Tessalonicenses é uma carta pequena, tem poucos capítulos. E aí ele vem discorrendo sobre esse esforço, né, que a gente tem que fazer sempre para perseverar diante das dificuldades, toda uma elucidação e observações para aquela comunidade ali, tentando passar essa segurança, né, no sentido de que nós não estamos sozinhos, né, que nós precisamos uns dos outros, da solidariedade, da fraternidade. E aí ele encerra esse capítulo 4 dizendo isso, né? Que quanto à caridade, não é necessário falar, porque tudo já foi dito, né? Deus, através de Jesus, nos trouxe, através da lei de amor, esse mandamento maior. Então, ele faz alusão a isso, e aí Emmanuel vai discorrer sobre isso. E Emmanuel começa a sua fala dizendo que na sua missão, o Consolador, em sua missão de Consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para os diversos problemas, né? A gente sabe disso. O Espiritismo tem uma missão. Qual é a missão do Espiritismo? Consolar, né? Nós colocamos até aqui. Consolar, esclarecer, acolher, e também a missão da Casa Espírita, né? Mas o Espiritismo tem essa missão. Com isso, ele vai quebrando, numa forma figurada, o egoísmo que nós trazemos dentro de nós, que dá origem a tudo aquilo que nos liga exteriormente. Quando a gente fala materialismo, a gente pensa que é somente as coisas científicas, as coisas que nos ligam à materialidade, mas no sentido também do egoísmo. O egoísta é materialista, porque ele está pensando somente em si, ele não está pensando numa transcendência de que é espírito imortal, filho de Deus, como todos somos, né? Então, o Espiritismo veio quebrar essa materialidade, né? Esse materialismo que nós trazemos dentro de nós. Os espíritos nos dizem que a chaga da humanidade é o egoísmo, e é o egoísmo que nos tolhe, que nos dificulta a nossa caminhada, porque nós enxergamos os nossos próprios interesses. Então, Paulo vem, através dessa carta, elucidar aqueles companheiros. Olha, já foi dito lá, não preciso falar mais nada, já foi dito o que nós precisamos saber, que nós precisamos amar uns aos outros. E aí, Emmanuel começa dizendo que muitas pessoas vão buscar a casa espírita, né? Todos nós, nas nossas horas de angústia, nas nossas horas de necessidade, nos momentos difíceis, querendo esse consolo, querendo esse esclarecimento, querendo esse acolhimento que a gente recebe, né? Quando nós chegamos na casa espírita. Há toda uma psicosfera de amor trabalhada pelos espíritos que mourejam na casa, que trabalham, que fazem parte, que antes de nós eles já estão aqui, o trabalho não é nosso. A gente acha, né, que nós é que fazemos a programação, até a programação. A gente vê que a lição de abertura vem, né, é pertinente àquilo que nós estamos conversando. Então, há uma engrenagem.
E nós somos intuídos nessa engrenagem para estarmos, né, fazendo todo esse trabalho de dissolução desse egoísmo que nós trazemos. Então, nós precisamos realmente meditar, vez por outra, sobre esse mandamento maior que Jesus veio nos trazer. Então, quando muitas vezes, como nós, como outros, como acho que muitos aqui podem lembrar, quantas vezes a gente chegou depauperado na casa espírita, né? Quantas vezes nós procuramos um companheiro nosso de trabalho, trabalho na casa espírita, um companheiro que a gente tenha confiança para falar de algumas dores, de algumas amarguras que nós trazemos, de algumas dificuldades, né? Então, isso acontece muito. E buscamos também as soluções. Muitos chegam querendo as soluções rápidas, né? As respostas, e às vezes essas respostas não são dadas com muita rapidez, porque o remédio, às vezes, ele é tomado durante um determinado tempo para que ele possa fazer o seu efeito. A gente vê isso na homeopatia, né? A gente começa a tratar com a homeopatia, ela vai fazendo como se fosse uma limpeza, uma penetração, né, nas nossas células, até nós acostumarmos com aquela medicação e ela fazer um efeito maravilhoso, né? Então, o medicamento, ele age dessa forma. Então, nós precisamos de entender, né, essa questão das nossas buscas, das nossas petições, né? A busca das soluções das nossas questões. E aí, Emmanuel vem dizendo assim, nós colocamos assim de modo geral, mas nós vamos falar superficialmente, porque ele diz várias questões que nos chegam, né? Chega aquele pai que não compreende o que está acontecendo lá na sua família, que muitas vezes ele não tem paciência para administrar a questão de um filho rebelde, a questão de um filho dominado pelas drogas, é aquele filho também rebelde, ingrato, né, que foge ao entendimento, à educação, à orientação dos pais, né, a orientação segura que muitas vezes pelo orgulho, pela ignorância do conhecimento, ele não ouve, busca as suas próprias questões para lá na frente, muitas vezes, retornar com as dores mais acerbas. É aquele amigo, né, fascinado pelas aparências, pelas questões do mundo, que muitas vezes frequenta a casa espírita, depois ele desaparece um tempo, quando volta cheio de dores, cheio de dificuldades. É aquele irmão que nega, não aceita a ajuda fraterna, não aceita por quê? Porque o orgulho, né, impera. É também aquele que deserta do lar, não no sentido de abandonar no sentido físico, mas quantas vezes abandona o lar na sua missão, na sua tarefa, nas questões. Ele está ali presente, mas ele está ausente ao mesmo tempo, né? E ele fala do chefe, ele vem falando da opção de questões. Mas Emmanuel, logo em seguida, ele vai falar, contudo, depois de ele citar todas essas dificuldades, ele fala, contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. Então, Jesus, desde a sua chegada, ele veio trazer a lei de amor, modificando todo aquele entendimento que tinham ali dos profetas, trazendo essa lei maior, que é o remédio. Porque quando nós aprendermos a amar, nós vamos entender todas as questões que nos acontecem, nós vamos entender melhor o outro, nós vamos entender a vida. Mas, enquanto isso, nós temos que estar experimentando esse remédio de formas homeopáticas até um dia nós conseguirmos a nossa cura, né? Então, esse remédio, ele vem de várias maneiras. E nós fomos ver lá no
na internet, né, o que seria remédio. E achei curioso, porque eles trazem uma definição: substância ou recurso de que se usa para combater uma doença, uma dor, uma patologia. Mas depois, olha o que eles colocam, quer dizer, no sentido figurado: o que serve para reduzir, para abrandar os sofrimentos morais, para abrandar os males da vida. Interessante, né? Não foi nós que escrevemos, está lá, na definição figurada. E muitas vezes a gente fala, determinada coisa que acontece na vida nossa ou de alguém foi um santo remédio. A gente fala assim, né? Nossa, aquilo que aconteceu foi um remédio na minha vida. Então, é esse remédio que nós estamos falando, esse remédio que vem modificar, que vem trazer o discernimento, que vem trazer o entendimento para nós caminharmos com maior segurança, né? Então, esse remédio, nós enfatizamos aqui, ele já foi, ele para abrandar o sofrimento, para abrandar as dores, né? Ele já foi trazido por Jesus. Em cada momento daquele que Jesus curava alguém, que ele falava: vá, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? O que queres que eu te faça? Ele mostrando ali esse amor embutido naquele poder que ele tinha de curar aqueles doentes, não só do corpo, mas da alma, e muitos não ficaram curados. Muitos não se curaram, né? Porque voltaram à mesma postura. Então, voltaram a se enfermar. Aquele leproso, por exemplo, né? Ele volta lá para a taberna. Ele volta a fazer tudo aquilo que ele sabia que era um malefício para ele. Então, a doença retorna. Então, muitos Jesus não curou. E muitos também Jesus curou a alma e o corpo continuou doente, como foi o caso de Miriam, né? Miriam, lá no livro, acho que Luz do Mundo, lá na última lição, lembrei agora. Miriam, ela adquiriu uma alegria tão grande, tão maravilhosa, que ela conseguiu entender os mecanismos da vida, tudo aquilo que acontecia, ela começou a sentir uma alegria imensa diante da vida, mas continuou paralítica. Então, a gente vai entendendo que esses remédios funcionam de acordo com a nossa necessidade, mas eles vêm atender, vêm abrandar, vêm reduzir os males que nós trazemos. E aí a gente vai lá no mandamento maior, que Jesus nos disse, nos trouxe nas vésperas dele partir, quando ele reúne ali os discípulos, ele fala, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Nisto todos conhecerão, ou seja, todos serão conhecidos, nós seremos conhecidos um dia, né, como discípulos de Jesus, se nós conseguirmos amar uns aos outros, se nós conseguirmos nos amar verdadeiramente. Então, veja a nossa responsabilidade, né? A gente fala: sou aprendiz do Evangelho, eu sou discípulo me sinto discípulo de Jesus, mas será que nós já podemos nos sentir assim? Para sermos discípulos de Jesus, nós temos que aprender a amar. E amar é difícil. Amar daquela forma que Jesus ensinou é muito difícil. E por isso nós temos que exercitar. E Jesus veio falar desde aquele momento ali sobre esse exercício do amor. Nós temos que aprender a desenvolver o amor. E a melhor forma de nós aprendermos a desenvolver o amor é praticarmos essa caridade fraternal que Paulo vem nos dizer, né? E aí nós colocamos até aqui, que é uma pergunta que nós fazemos, os outros pensam assim: mas por que eu tenho que fazer caridade? Mas por que eu tenho que fazer o bem? Eu não dou conta nem da minha vida, vou fazer o bem, né? A gente pode fazer o bem de várias maneiras, nós precisamos de aprender a fazer o bem diante dessa fala de Jesus. Nós só seremos discípulos de Jesus, só seremos reconhecidos dessa forma quando nós aprendermos a amar uns aos outros, né?
E aí Paulo vem falando da caridade fraternal lá, né? Lembra? Então, que envolve todos esses princípios que Jesus nos trouxe. E aí nós podemos resumir essa caridade fraternal, que esse jeito amável de nós tratarmos uns aos outros, né? A questão do não julgamento, a questão de não criticarmos, a questão de compreendermos a dor do outro, de sermos pacientes, de sermos tolerantes, de desenvolver em nós a indulgência, né? Para aprendermos a entender as questões do outro, tudo isso que nós sabemos. Então, a caridade fraternal, ela vem envolver todos esses princípios que nós podemos resumir na questão de fazer o bem. Fazer o bem. Fazer o bem, o máximo que nós pudermos. E nós colocamos aqui que é o primeiro passo, fazer o bem, praticar essa caridade fraternal, o primeiro passo para nós desenvolvermos o amor. Não é a experiência da caridade ainda. Veja, tem estágios. Não é a caridade naquela caridade segundo Jesus. Ainda não é. Então, veja, a didática, né? Nós temos que começar a fazer o bem, começar a caridade fraternal, para desenvolver em nós o amor. Então, é nesse exercício que nós temos, que nós vamos desenvolver. E aí a gente se pergunta, mas o que é fazer o bem? Fazer o bem é dar esmola? Fazer o bem também, também. Mas é a beneficência, os benefícios, né? Benefício vem de beneficência, os benefícios que nós podemos fazer ao outro. E aí nós fomos lá no Evangelho, no capítulo 13, no capítulo onde Kardec coloca que a vossa mão esquerda não veja, né, a vossa mão direita, não saiba. Então, ele diz, nós não tiramos ali esse texto, nós desenvolvemos aqui o nosso entendimento. Né? O que é beneficência? A virtude de praticar o bem. Quando eu faço benefícios para alguém, eu estou tendo a oportunidade de fazer o bem. Né? O bem que aquele companheiro naquela hora necessita. Pode ser no exercício diário, né? Pode ser no lar, dentro do lar, que é o lugar mais difícil, às vezes. Né? E daí a gente começa a expandir lá fora esse sentimento. É o vizinho, né? É os colegas de trabalho, são os estranhos que chegam, aparecem no momento para o outro, nos dando oportunidade de nós fazermos esse bem, vendo o outro como irmão, que às vezes é tão difícil, né? Ver o outro como irmão. A gente vai num local onde somos maltratados, aquela pessoa às vezes tem aquela irritação íntima, né? Responde mal, e a gente vai ver aquela pessoa como irmão. A gente tem que aprender a desenvolver isso. Na hora, né? Na hora a gente não pensa isso, né? Mas ela ou ele é um irmão nosso, que no momento está desequilibrado, está necessitado também da nossa compaixão, né? Então nós precisamos de desenvolver isso em nós. E veja como Deus, os amigos espirituais, são misericordiosos conosco, oferecem essas pequenas oportunidades para nós estarmos desenvolvendo. Então, a base da caridade, essa caridade que nós queremos fazer um dia, essa caridade fraternal que Paulo aconselha de nós estarmos desenvolvendo hoje com os nossos companheiros, né? É a compaixão. Não é piedade no sentido de pena, é a compaixão. É nós nos solidarizarmos com aquele companheiro. É nós termos aquele sentimento de fraternidade. Não, ele é meu irmão, né? E nós vamos desenvolvendo, insistindo tanto nesse entendimento, que um dia nós conseguimos fazer. Há muitos anos,
eu escutei uma palestra, nessa época a gente estava começando, né, a frequentar Casa Espírita, eu nunca mais esqueci. Uma pessoa conhecida hoje, né, que foi a Ana Guimarães, uma palestra dela, né, que ela falou sobre a caridade, e ela falava, né, e eu nunca tinha escutado a caridade dessa forma, e ela falou que a caridade a gente vai desenvolvendo aos poucos, até que nós um dia conseguimos realmente trabalhar esse sentimento grande, né? Por quê? Porque a gente começa, todo exercício a gente começa do princípio, né? Então, praticar a caridade daquela forma que Jesus entende a caridade, a indulgência, a benevolência, o perdão, ainda é difícil para nós. Às vezes a gente faz uma parte e esquece da outra, né? Mas é preciso que nós continuemos a insistir, a desenvolver em nós essa compaixão, né? Que vai nos contagiar, como nós colocamos aqui, pela compaixão, somos contagiados a viver uma vida de troca. Então, uma afetividade que a gente troca. Quando eu sou gentil, quando eu sou carinhoso, quando eu sou amoroso, quando eu sou benevolente, é uma afetividade que nós nos trocamos, né? Com o nosso próximo. Então, são pequenos gestos. E olha só, não é viver em função do outro, dos demais, mas nós estarmos abertos, nós estarmos solícitos para aquele que chega, né, necessitando de algo, pronto para auxiliar na medida que nós temos condição, né, o que estiver no nosso alcance. São situações de amorosidade que nós trazemos, que nós temos oportunidade de fazer. E aí, nesse capítulo, a beneficência, aliás, nesse item, né? O capítulo 13, lá no item 11 a 13, ele vai abordar a questão da beneficência. E nós utilizamos o item 12, que é uma mensagem do bispo Adolfo de Argel, né, em 1864. Ele era um bispo católico, enfrentou as suas dificuldades, né, e ele vem escrever para nós, através desses espíritos, fazendo parte desses espíritos que trouxeram a codificação junto de Kardec, e ele diz o seguinte, né, ele mostra para nós os resultados da beneficência. Então, ele diz que a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros, os mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Quer dizer, quando nós praticamos um bem, nós nos sentimos felizes, não é? Nós, às vezes, nos sentimos tão felizes que aquilo nos faz tanto bem que nós queremos fazer de novo, porque nos traz essa calma no coração ao nós proporcionarmos ao outro a alegria, nós oferecermos um bom ânimo, uma esperança, mesmo que seja através da nossa palavra, dos nossos gestos, nossos pequenos gestos de bondade, né? Então, nós colocamos aqui algumas situações, né? É o coração materno torturado pela escassez, pela falta financeira mesmo de trazer as necessidades básicas para o lar. É a angústia de alguém que está ali preso ao leito, alguém que não tem recursos nem para pôr o alimento, né, à mesa, como a gente vê tantas mães sozinhas lidando com 3, 4 crianças, né, que não têm o que comer, que não tem como. Então, nessas oportunidades que nós temos esses pequeninos possibilidades de oferecer esses pequeninos gestos de bondade, que não vai resolver a vida daquela pessoa, mas que naquele momento nós proporcionamos uma alegria, um alento, né? Uma gratidão. Então, a criança que está ao relento, a gente oferecer algo, ou socorrer essa criança. Os velhos abandonados, nessa época de frio, a gente vê tantas pessoas nas calçadas, né, enroladas,
assim, aquele montinho de gente ali que a gente sabe que está passando penúria. E quando a gente passa do lado de uma criatura dessa, nós nos sensibilizamos. O que nós podemos fazer? Não podemos levá-los para casa, né? Mas se nós não pudermos fazer nada, nós podemos fazer até uma prece naquele momento ali, porque a gente sabe que ninguém está sozinho, nem nos momentos mais dolorosos, ninguém se encontra abandonado. Então, são irmãos que estão em grandes provas, certamente, com grandes débitos, mas a gente não pode, nesse momento, não nos cabe julgar, não nos cabe nem o pensamento, né, que nos leve a julgar aquela situação. Nos cabe socorrer. E quando nós não podemos socorrer, com a ajuda, essas ajudas materiais, que a gente sabe que é um paliativo, são ajudas materiais, mas que são necessárias. O nosso país é um dos países que tem maior índice de pobreza, onde as pessoas passam fome, passam necessidade. A gente viu aí, né? E após esse período de pandemia, ficou muito à vista, não é que não tinha, ficou muito à vista isso tudo, porque sempre existiu a dificuldade, a pobreza, a penúria, né? Isso sempre existiu, mas com a pandemia, isso ficou mais visível aos nossos olhos. E isso foi, por um lado, muito bom, porque despertou muitas pessoas a se engajarem num trabalho dentro de uma casa espírita, dentro de uma instituição, quando nada contribuir, de alguma forma, né, para uma cesta básica. A gente sabe que isso não vai resolver, mas vai trabalhar em nós esse sentido de caridade, de amor ao próximo, de se incomodar com a dor do outro, né? A dor do outro me comove, não só me comove, me possibilita a vontade de fazer algo. O que eu posso fazer por você agora? Como a gente lembra do Dr. Bezerra, né? Naquele momento chegavam aquelas pessoas com aqueles dramas ali, ele dizia, não tenho nada para te dar, mas eu vou te dar um abraço. Então, é um momento de nós estarmos desenvolvendo isso dentro de nós, na nossa alma, porque um dia nós vamos partir, né? E nós vamos levar essas lágrimas que nós enxugamos, muitas vezes vai nos trazer benefícios que nós não imaginamos. E, diante disso, vocês devem conhecer a história. Nós separamos aqui uma história muito simples, somente para ilustrar, que é a história de um pão. Vocês conhecem? Ela está nesse livro O Espírito de Verdade e em outras obras que Kardec, aliás, aqui são vários espíritos, e Valdo Vieira, né, e Francisco Cândido Xavier é quem psicografou. Então, a gente vai só falar assim do que se trata, né? O nome desse senhor era Barçabás. Ele era um homem tirano, né? E ele morre, ele desencarna. E ele volta para o mundo espiritual, mas a gente sabe que quando nós estamos assim arraigados às nossas coisas materiais, não nos desprendemos daquilo que dos tesouros que nós temos aqui, o nosso coração fica preso, né? Jesus já falava isso. Então, o que acontece? Ele retorna, após ele desencarnar, ele retorna para a sua residência, que era uma residência de muito conforto. E aí, quando ele chega na residência, ele encontra a viúva ali fazendo relatos, né, com muita mágoa dele, trazendo aquelas reclamações, e ele percebe tudo isso. E também ele percebe que os bens, os enfeites, os tapetes, as coisas valiosas que ele tinha nessa mansão estava sendo levado para o leilão. E ele via, né, os filhos ali se querelando por causa dos bens, né, que ele deixou, os empregados reclamando da falta de pagamento, da falta de amor que ele tinha para com eles. Enfim, ele encontra tanta dificuldade ali, tanta malquerência, que ele fica desesperado.
E aí ele sai chorando, arrependido, né, comovido com aquela situação, não arrependido, mas constrangido diante daquela situação toda que ele vê ali de muita dor. Ninguém estava sentindo falta dele, estava simplesmente reclamando e colocando em evidência tudo que ele não fez por ninguém. E aí ele começou a andar, né? Diz aqui que ele vagueava, né? Certamente pelas regiões de trevas, né? Regiões de nevoeiro. E começou, aí ele, no momento lá, ele lembra, ele começa a pensar que ele deveria pedir em oração algum socorro. E aí ele começa a rogativa dele, e aquela rogativa começa a funcionar como uma bússola. De repente, ele começa a ver um clarão muito grande na sua frente. Aquelas trevas tinham sido mais ou menos dissipadas. Ele vê aquele clarão de luzes. E aparece um instrutor espiritual, que a gente nunca está sozinho, ele não via, né? Aparece esse instrutor espiritual e diz para ele: você chegou na casa das preces, no local de prece, que a gente sabe, né, que existem ministérios, existem uma organização muito grande no mundo espiritual. Então, lá, aí ele fala, você chegou na casa das preces, alcançou a casa das preces, Barçabás, nas faixas inferiores, mesmo nas faixas inferiores, ele não conseguiu sair daquele reduto onde ele estava, mas ele conseguiu atingir, melhorar o padrão vibratório dele, né? E aí ele, muito deslumbrado, ele começa a chorar, impulsivo, né? Diante daquele ministro espiritual que estava ali. E aí ele fala para ele: Barçabás, cada fragmento luminoso desse que você está vendo são preces que chegam aqui para as pessoas, né? E aí ele fica mais triste ainda, porque ele fala assim que, bom, para mim não vai chegar prece nenhuma, porque eu sou totalmente destituído da misericórdia, né? Ele, ai de mim, eu jamais fiz o bem, eu nunca fiz o bem, então eu não vou receber gratidão nenhuma. E aí o instrutor diz para ele: em verdade, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes, das viúvas, dos velhinhos, dos órfãos indefesos, que despojastes nos teus dias de invigilância e crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. E ele fica muito espantado. Uma oração de louvor? Mas como assim? Eu nunca ajudei ninguém? E aí ele diz: há 30 anos deste um pão, olha só, que pequeno gesto, né? Um pão a uma criança. E essa criança lhe agradeceu por toda a vida essa ação. Em prece, sempre ora por você. E ele, chorando de alegria, de emoção, ele fala: será que poderia ser o Jonaquim? Ele lembra, aquele garoto enjeitado? E aí o instrutor diz: sim, ele mesmo. Segue a claridade do pão que deste, né, que deste um dia por amor, e livrar-te-ás, em definitivo, do sofrimento das trevas. Aí ele vai no sinal daquela luz, né, do pão que ele ofereceu, aquele pequenino, ínfimo gesto. E aí, quando ele começa a seguir a luz começa a abrir uma claridade e ele vê uma carpintaria. E nessa carpintaria, um homem muito simples, já com seus 40 anos, trabalhava ali com a enxó, delineando ali a madeira, né, pensativo. Então, ele reconhece naquele homem o pequeno Jonaquim, que já tinha passado 30 anos, e o Jonaquim estava ali, envelhecendo na sua tarefa. Hoje ele já não, talvez não pedisse mais, né? Estava ali já trabalhando. E aí ele se identifica, ele chega perto do Jonaquim, dá-lhe um abraço, né, fraternal muito grande, e os dois se unem ali no sentimento fraternal.
E o que acontece? A gente sabe que, através da reencarnação, nós ressarcimos os nossos débitos, conta esse espírito, aliás, que é o irmão X, né? Conta que o Jonaquim, um ano depois, ele reencarna na casa de quem? Aliás, o Barsabás reencarna na casa do Jonaquim, né? Então, a gente vê aí uma historiazinha, né? Uma ilustração, talvez, muito singela, mas são os pequenos gestos. É aquele pequeno carinho, pequena amorosidade que a gente faz quando oferece um pão, quando oferece um remédio, quando oferece uma palavra a alguém, né? Então, a caridade fraternal, nos diz Emmanuel, que é a chave de todas as portas para a boa compreensão. Então, é uma lição que vem nos mostrar que, mesmo que sejam os pequenos gestos, está presente ali essa solidariedade, né? Então, não necessariamente a caridade na sua máxima expressão, como dissemos, mas essas ações nos levam a praticar o gesto de bondade, oferecer um chinelo, né, um sapato, algo a alguém que precise, naquele momento, sair daquela dificuldade ou ter um pequeno carinho. Então, são benefícios que vão nos iniciar na verdadeira prática da caridade. Então, é aquele prato de comida que nós podemos oferecer, é um pão como o Barsabás ofereceu àquele menino. Quem diria que depois de 30 anos aquele homem ia lembrar, né? Daquele, mas talvez aquele dia fosse um dia, tenha sido um dia onde ele teve momentos até de dor, porque a gente sabe que a fome dói, né? Por falta do alimento. E quem sabe aquele alimento chegou na hora certa, né? Quantas vezes a gente passa num local e uma pessoa diz: olha, moça, eu estou há 2 dias sem comer, né? Às vezes a gente dá um sanduíche, paga alguma coisa, oferece um biscoito, mas a gente sabe que não vai resolver o problema dele. Mas naquele momento ali ele vai se sentir, vai acalmar aquela situação que ele se encontra. Então, é o cobertor, é um copo de água que a gente dá, né? Uma roupa que esteja em boas condições que a gente oferece, um calçado, um agasalho, o leite para uma criança e tudo mais. Então, o bispo aqui, o Adolfo, né, ele vai continuar dizendo assim: ide ao encontro do infortúnio, ide principalmente em socorro das misérias escondidas, porque são as mais dolorosas. São as mais dolorosas, aquelas misérias que a gente não, que desconhece, a dificuldade que aquela família enfrenta, né? Na hora de dormir, não tem um cobertor, na hora da refeição. É muito duro para uma mãe, né, dizer: meu filho não tem, né? E a criança dizer: mãe, eu estou com fome. E a mãe, imagina o coração da mãe como dói de não ter um pão para oferecer naquele momento, que a gente sabe que existe esse momento, né? E aí ele diz: ide, meus irmãos, e lembrai-vos das palavras de Jesus, quando vestirdes a um pequenino, um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Então, Jesus vem nos dar essa lição no sentido de nós estamos fazendo a ele, nós estamos seguindo os seus ensinamentos e trabalhando em nossos corações esse sentimento. E ele continua, que aos meus irmãos encarnados, ele faz um apelo, possam acreditar na voz do amigo que lhes fala. É na caridade, achei interessante que ele também usa o remédio, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. E aí a gente vê a definição lá do remédio, né? Entrando aqui realmente nesse sentido figurado, que é o remédio que vai acalmar a minha dor, que vai passar aquela fome naquele momento ali. Amanhã é outro dia. Então, nós temos essa grande oportunidade de, naquela hora, daquela necessidade, nós estarmos oferecendo a nossa ajuda, que vai vir em benefício de nós mesmos. Ela vai retornar para nós mesmos. E quando nós fazemos, nós não lembramos disso, né? Nós simplesmente fazemos porque comove o nosso coração.
E os Espíritos vêm nos dizendo que o amor a gente aprende, né? O amor, quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos sobre o amor maternal, sobre o amor que os animais nos ensinam, quantas vezes, né? O animal nos ensina o sentimento do amor, porque eles são, às vezes, mais ternos, mais carinhosos do que os humanos, né? Então, Joana de Ângeles diz para nós que nada está acabado em nós, tudo pode ser aprimorado. Ela fala em outras palavras, né? Então, nós precisamos de exercitar o amor. E lá no livro Plenitude, ela diz, não há ninguém, ela diz com essas palavras, que não possua a bondade no seu interior. Porque a bondade, ela faz parte da nossa herança genética. Ela é uma das sementes divinas que está dentro de nós. Nós aprendemos a amar no sentido de desenvolver esse amor que nós temos a semente dentro de nós. Por isso que a gente fala, né, adubar a terra do coração, a terra do sentimento, que nós vamos desenvolver, dar condições àquela terra de germinar algo que foi plantado ali, no caso, os bons sentimentos. Então, nós precisamos de nos dar essa oportunidade, entender a lição de Jesus, entendendo que nós precisamos, sim, de aprender a fazer o bem, para nós um dia sermos caridosos, porque se nós não aprendermos a amar, primeiro dentro da família, depois nos nossos núcleos, seja da casa espírita, seja do trabalho, seja o núcleo social que nós participamos, nós temos que olhar o outro com essa fraternidade, para nós estarmos nos sensibilizando, dulcificando os nossos corações, né? E aí a gente lembra lá da passagem, né, do bom samaritano, que a gente vê a atitude, quando Jesus conta essa parábola, porque essa parábola não existiu, ela não aconteceu, ela é uma metáfora que Jesus usa ali, né? Então, ele mostrando ali aquele senhor da lei, o que ele podia fazer pelo próximo, né? Então, a gente vê quando, Joana nos diz, quando o amor, conforme o conceito de Jesus, assenhorear os nossos corações, o nosso íntimo, nós vamos nos sentir vitalizados e vamos conseguir irradiar essa paz que o amor nos traz, né? Trazendo vibrações para nós de equilíbrio, não só para nós, mas gerando essa psicosfera que a Terra precisa tanto, né? Para parar com essa indiferença, que a gente sabe que é um sinônimo de egoísmo, né? A indiferença, nós não enxergarmos o outro, aqueles que precisam, aqueles que necessitam, se tornam invisíveis, como era na época de Jesus. Na época de Jesus proliferava isso, né? Porque naquela época só tinha duas classes sociais, a dos poderosos, muito ricos, e a dos invisíveis, que eram aqueles coxos, estropiados, enfermos, que ao ver Jesus chegando naquela barca, eles se sentiam alimentados, porque Jesus dava a eles, através desse olhar fraternal, né? Esse amor que todos nós somos carentes de amor. Todos nós somos carentes de amor, né? Então, Joana vem nos dizendo isso, quando o amor realmente reinar sobre a terra, mas nós precisamos começar, e começar de nós, nessas pequeninas coisas, nas pequeninas oportunidades, nos pequeninos gestos, sabendo que essas oportunidades são preciosas. E quando nós não podemos fazer sozinho, engajemos na casa espírita, vamos participar da entrega de alimentos, da entrega do enxovalzinho, né? Da conversa que nós podemos ter com esses companheiros. Não vai resolver realmente a vida deles. Muitas pessoas alegam não fazer o bem porque não vai resolver, né? Não vai resolver. Realmente não vai. Mas vai trabalhar em nós. A grande oportunidade é nossa. É nossa, o aprendizado é nosso. Quando nós doamos, aquilo retorna para nós em formas variadas, né? De amorosidade, de solidariedade, de alegria íntima no nosso coração. Então, do pensamento à palavra, da palavra à ação, passo a passo se agiganta a intenção
que se converte em realidade criadora, retributiva, desenvolvendo recursos de alta magnanimidade em derredor. Essa movimentação de energia positiva é saudável esforço para desenvolver o amor nas pequenas atitudes. É uma situação assistencial? Mas nós precisamos também dessa situação assistencial, não só para o assistido, mas para nós também aprendermos, né? Tirar de nós, dar aquilo que nós temos em dobro, no sentido, temos 2 agasalhos, vamos dar um, temos 2, 3 sapatos, vamos dar um para quem precisa. Então, são pequenos gestos que vão nos alimentando a alma nessa grande oportunidade de fazer o bem. E numa outra mensagem que nós encontramos aí no livro Fonte Viva, Emmanuel, no mesmo tema, ele diz o seguinte: quando conseguires superar as tuas aflições, isso vem de encontro à lição que a Ângela leu, né? Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro de tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. E rapidinho nós trouxemos aqui são umas trovinhas que é de Casimiro Cunha, está lá no livro Fontes de Paz, que são atitudes que nós podemos ter todos os dias, né? E são pequenas atitudes. Ele diz assim, chama uma boa ação por dia. Levanta cedo da cama, irradiando alegria e repete: devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te cerca com ironia e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade gesta assim, uma boa ação por dia. Irradia a paz constante no lar, nobre moradia, e executa dentro dele uma boa ação por dia. Não te ausentes de ninguém que te admira e confia. Aconselhar é fazer uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova espia. Realiza pelo menos uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Compreende teus parentes, vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, galgou o posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez uma boa ação por dia. São trovinhas que estão lá no livro Fonte de Paz, e Casimiro Cunha vem dessa forma descontraída nos conscientizar, nos convidar a fazer, né, uma pequena ação por dia. Que Jesus possa nos abençoar e nos encorajar a cada dia mais. Graças a Deus. Obrigada, querida Thelma. Ela nos trouxe assim um material muito vasto para a gente refletir e para levarmos, não é? Junto a nós, muito rico esse justo remédio. Então, a gente agradece muito a Thelma, sua pesquisa, suas palavras, seu carinho. E vamos dizer a vocês que na semana que vem nós teremos o nosso companheiro Jorge José, que vai falar aqui, que eu saiba, pela primeira vez. Ele é daqui da Sociedade Espírita Jorge. Então, ele vai nos falar a respeito da escolha das provas, que é um tema bem desafiador. Então, que possamos todos estar aqui semana que vem para assistir
o estudo do nosso companheiro Jorge José. Lembramos sempre que o Centro Espírita Ibirajara, além desta reunião pública, tem uma às segundas-feiras, às 17 horas, e outras quintas-feiras, também às 17 horas. Essas duas não têm transmissão. São reuniões presenciais e o Fábio não está presente aqui para fazer a transmissão, nem o Carlinhos está. São duas reuniões bem concorridas, não é? Nós vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento. Gostaria de pedir à nossa querida irmã, você faz nossa prece, Luci? Que chegue até aqui para orar. Deus, nosso Pai, Jesus amado, amigos espirituais, queremos lhe agradecer de ter pertencido, ter assistido essa palestra, que nos trouxe tantos consolo, que nos trouxe entendimento e que nos trouxe também vários modelos de poder conseguirmos, Senhor, estarmos em paz com nós e com o próximo. Que possamos, a cada dia, agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos em caminho à nossa evolução espiritual. Abençoe, Senhor, a todos e obrigada por tudo. Graças a Deus. Vamos agora passar para os passes e depois a água fluidificada.